já ouvi muitas vezes, conversando com pessoas, de católicos dizerem que são católicos, mas não praticantes. Também já ouvi de crentes evangélicos dizer que são crentes, mas são desviados. O que na realidade essas pessoas querem dizer é que elas não estão indo na igreja e não estão nas práticas que a igreja estipula, que a igreja ensina, as práticas religiosas. Então, faz essas pessoas, católicos, mas não praticantes, e crentes evangélicos desviados. Mas existe um grande erro nessa colocação, no pensamento dessas pessoas, e um grande erro do pensamento delas, como a pessoa tem comunhão com Deus. Como é que uma pessoa realmente agrada a Deus? Como é que uma pessoa é salva por Deus? Como é que uma pessoa realmente vai para o céu? Porque se criou uma ideia no cristianismo, seja católicos, sejam evangélicos, que somente a igreja é a tutora das bênçãos espirituais para estas pessoas, para estes crentes, sejam católicos, sejam evangélicos. E quando se pensa na igreja, essas pessoas imaginam o prédio, um prédio suntuoso, com seus vidros coloridos, com seu altar, enfim, seja as suas figuras, as suas imagens, sejam os bancos confortáveis, seja a música. Então, esses lugares, para essas pessoas, é a presença de Deus, é Deus. E quando essas pessoas não estão frequentando esses lugares, então elas não são praticantes. Mas está totalmente errado, está tudo errado nesses pensamentos e nessas atitudes, porque foram mal ensinados. Na realidade, o Senhor Jesus disse uma certa vez, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele disse: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vou repetir. O Senhor Jesus disse: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ou seja, aonde estiverem 2 ou 3 pessoas que se reúnem sobre a autoridade do Senhor Jesus, sobre o reconhecimento da presença da sua pessoa, os ensinamentos dele, devoção a ele, seja numa casa, seja num templo, seja debaixo de uma árvore, seja em qualquer lugar. Mas note, o Senhor Jesus disse: reunidos a meu nome. Os verdadeiros salvos, os verdadeiros crentes, vão a um certo lugar onde outros vão se encontrar, porque vai estar lá o Senhor Jesus, em espírito, é claro, e em verdade. Sabemos que ele subiu para o céu depois da sua ressurreição como verdadeiro homem, também sem deixar de ser um verdadeiro Deus, o Filho de Deus, mas ele pode estar espiritualmente em todos os lugares aonde tais pessoas se reúnem sob a autoridade dele. Então, os verdadeiros crentes, as verdadeiras pessoas salvas, são atraídas aonde está outros irmãos que estão também dependentes do Senhor. Eles estão ligados ao Senhor e não ao templo. Não à igreja, como dizem, as 4 paredes, ou seja, 5 paredes, como queira. Este é um grande erro. Então, quando as pessoas se afastam, entre aspas, do Senhor, quer dizer que elas não estão indo naquele determinado lugar. Mas mesmo essas pessoas indo nesses determinados lugares,
não significa que elas pertencem ao Senhor. Elas pertencem a tal lugar. Pertencem à ordem do culto. Elas gostam daquele culto. Gostam das práticas que é feita lá. Mas quanto do Senhor essas pessoas gostam? Eu vou ler um versículo, eu vou ler na versão da Bíblia corrigida, versão fiel corrigida da Sociedade Bíblica Trinitariana, em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10. Note o que diz Salomão em Eclesiastes, o rei Salomão. Ele diz assim: assim também vi os ímpios, quando os sepultavam. Então, dá para ver que ele estava num velório, estava presente quando estavam sepultando um enterro de ímpios. Então, assim também vi os ímpios quando os sepultavam. E eles, estes ímpios, entravam e saíam do lugar santo. Vou ler só até aí, o versículo continua, depois você pode ler na sua Bíblia. Talvez em algumas versões esse versículo não vai estar bem assim, mas uma tradução fiel, boa, vai ser assim. Diz assim o versículo: assim também vi os ímpios, quando os sepultavam. E eles entravam e saíam do lugar santo. O que quer dizer Salomão neste versículo? Estes ímpios, quando em vida, eles eram contados como santos, como crentes. Eles entravam e saíam do lugar santo, mas nunca deixaram de ser ímpios. Eles foram enterrados, talvez até na conta dos santos. Pastor, o padre, o missionário, seja lá a pessoa que enterrou essas pessoas, até poderia dizer, falar das suas frequências, nos cultos, nas suas atividades, mas interiormente essas pessoas nunca mudaram, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca foram salvas, nunca confiaram em Deus como único recurso de graça salvadora. É solene isto que acabamos de ler. Assim também vi os ímpios, quando os sepultavam. E eles entravam e saíam do lugar santo. Versículos mais para adiante, neste mesmo capítulo, é dito assim: porquanto não se executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ou seja, como Deus não traz um juízo sobre aquelas pessoas que praticam o mal, às vezes escondido, secretamente, como não vem um juízo imediato, eles continuam. Diz aqui, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Mas, seguindo a leitura deste mesmo capítulo 8 de Eclesiastes, Salomão vai declarar que, enfim, os ímpios terão a sua recompensa na eternidade. Mas então, quando talvez você que está me ouvindo é um tipo de pessoa como esta, um católico não praticante, por ir na igreja e fazer as práticas religiosas, não quer dizer nada que tudo esteja bem com Deus. Por você ser um crente desviado da sua igreja, voltar para lá não significa que tudo está bem, talvez nunca esteve bem. O apóstolo Pedro, falando numa certa ocasião aos líderes religiosos judaicos, ele disse, você pode ler na sua Bíblia Atos capítulo 4, versículo 16, ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou ler este versículo bem devagar. O apóstolo Pedro disse:
e em nenhum outro há salvação. Ou seja, não é ir à igreja que você vai ter a salvação. Não é o pastor botar a mão sobre a sua cabeça que você vai ter a salvação. Não é você tomar a hoste que você vai ter a salvação. Não é você cantar os hinos da igreja que você vai ter a salvação, nem ler toda a Bíblia. E pode ler de joelhos. Ou orar e orar de joelhos. A salvação se encontra numa única pessoa. Os salvos, com certeza, eles frequentam algum lugar, algum local onde tem outros salvos. Eles se reúnem, eles leem a sua Bíblia, eles oram, mas não é isto que lhes deu a salvação. Eles fazem isto porque são salvos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Foi ele que, na cruz, o mesmo apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele disse que Cristo, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, para que nós, mortos, depois de salvos, mortos para o pecado, podemos viver para a justiça. Cristo padeceu uma única vez, o justo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Você que está me ouvindo agora, não perca este ponto principal, esta visão, que nada que você venha a fazer, frequentar, praticar, pode lhe salvar. Você pode, como nós acabamos de ouvir, do próprio Salomão, Eclesiastes capítulo 8, versículo 10, pode frequentar a vida toda o lugar santo, que naqueles dias era o templo. Hoje são as igrejas, que aí chamam esses lugares santos, e terminar a sua vida indo para o inferno. Não perca a sua alma. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele disse: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Em 2 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é a mãe dele, não é a Santa Igreja, não é o pastor, o padre, o batismo, a ceia. Não existe nada entre o pecador e Deus que possa regularizar, perdoar, reconciliar este pecador com Deus. O versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 2, que diz que Cristo, Jesus Cristo, homem é o mediador, diz, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ou seja, ele pagou um preço. Pagou o preço na cruz para salvar o pecador, para servir de testemunho a seu tempo a estas pessoas. Espero que você tire a sua confiança. Pode ser um católico não praticante, pode ser um crente desviado. Você precisa do Senhor Jesus para lhe salvar dos seus pecados. Você pode estar perguntando: como eu posso ser salvo por ele? A Bíblia responde. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: Crê
no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É um ato de fé, de coração, um coração quebrantado pela palavra de Deus, um coração convencido dos seus pecados, arrependido dos seus pecados, confia em Cristo e na sua obra redentora. O seu sangue purifica o mais ímpio pecador que, largando os seus pecados, vem render-se ao Salvador. Espero que você faça isto. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.